Voltou a tela para vocês? Sim. Voltou. Nossa, desculpa, era para ter salvo desde o começo. Deu um probleminha aqui. Então, veja, a janela redonda é uma janela de compensação, por isso que nada se articula, tá? O implante coclear, você pode entrar com o eletrodo aqui, tá? Ou, se prefere mais, porque daí estimula diretamente as terminações, porque está diretamente ligado ao órgão de corte, você introduzir pela rampa média, tá? O eletrodo do implante coclear. Para variar, mais uma mudancinha no nome, não, na verdade não é mudança, que pode ser usado também, a gente falou de rampa, mas pode ser chamado também de escala, tá? Escala ou rampa é a mesma coisa, então escala timpânica e vestibular, tá? Perilinfa rica em sódio. Escala média ou rampa média, endolinfa rica em potássio, secretado pela estria vascular. Estria vascular, só adiantando, fica aqui nessa região, tá? Membrana basilar separa a escala timpânica, tá? Da escala média. Então, essa é a membrana basilar, está na base do órgão de corte, tá? Membrana de Reisner separa a escala vestibular da escala média. É essa aqui, tá? Então, membrana basilar, rampa ou escala timpânica da rampa média. A membrana de Reisner, tá? Separa a escala vestibular da escala média. Não confundir com a membrana tectória, que é essa pequenininha aqui que está em contato com as células ciliadas. Então, basilar está na base do órgão de corte. Então, separa a rampa média da rampa timpânica. Reisner separa a rampa vestibular da rampa média. O órgão de corte é responsável pela transdução das ondas sonoras, células ciliadas, é o receptor auditivo. Tá? Então, o órgão de corte a gente considera um receptor auditivo. Preste atenção, não confundir função das células ciliadas externas com células ciliadas internas, que são elas que compõem o órgão de corte. Tá? Então, o nervo coclear leva informações para o sistema nervoso central. Veja aqui no membrana basilar, membrana de Reisner, membrana tectória, células ciliadas externas, células ciliadas internas. Por que que tá assim? Só lembrar, aqui, ó, é o centro da cóclea, tá girando aqui ao redor. Então, as células ciliadas externas, aqui é a porção mais, quando eu vou para a minha direita, a porção mais externa da cóclea. Por isso que é células ciliadas externas. Células ciliadas internas, fica mais para o centro da cóclea, só a gente vê aqui os neurônios, os axônios, para onde que migram. Tá? A gente fala em órgão de corte tendo células ciliadas externas, células ciliadas internas, mas vocês veem que tem fibras nervosas aferentes, tem fibras nervosas eferentes, que modula o funcionamento do órgão de corte, tem células de sustentação também, tá? Algumas curiosidades. Células ciliadas internas, 3.500 células, aproximadamente. Células ciliadas externas. Moçada, eu acho que eu já falei isso em outras aulas. A gente em otorrino usa muitas siglas, tá? Se tiver alguma dúvida sobre as siglas, podem ir perguntando, tá? Então, CCI, células ciliadas internas. A CCE, células ciliadas externas, 20.000 células. As células ciliadas externas são mais frágeis, têm lesão irreversível. Calma lá, não é bem assim, completamente irreversível. Tá? Outra coisa que a gente vai ver mais na frente, só para memorizar, ó, células ciliadas internas, uma única fileira. Células ciliadas externas são 3 fileiras de células. Tá? Deixa eu colocar em tela grande aqui. Como que acontece? O que acontece num trauma acústico? Tá? Você estava perto de uma bomba, explodiu, ou na balada, você saiu, aquele zumbido. Aquele zumbido é uma perda auditiva. Então, o que acontece?
No trauma acústico, quando o som entra, tá, de forma muito intensa, lesa as células ciliadas externas. Lesa todas? Não, obviamente que não, senão daria uma perda profunda. Lesa não necessariamente no sentido de matar essa célula. Como a gente vai ver à frente, as células ciliadas externas têm estruturas de miocontráteis. Seria aquele mesmo complexo de miosina e actina, tá, que tem nos músculos. Tá? Essas unidades miocontráteis, quando tem um trauma acústico, elas sofrem um desarranjo na superfície das células ciliadas externas. Então, essas células, ela perde a capacidade de funcionamento. Pode ter uma perda parcial ou completa, tá? Como são 3 fileiras, então, se uma célula perdeu a capacidade completa, não necessariamente você vai ter uma anacosia, porque sobram as outras células ainda, tá? Mas essas células, dependendo da gravidade do trauma, elas têm capacidade de regeneração. A irreversibilidade acontece quando tem uma exposição recorrente, tá, ao som, e esse som causa trauma de forma recorrente. Ou seja, essa célula é lesada, se recupera, lesada, se recupera, tá? Só que cada vez que ela se recupera, vamos dizer, vai ficando como se fosse uma cicatriz. Não se recupera 100% como era antes, tá? Mas chega um momento que ela não se recupera mais. É o que acontece, por exemplo, na perda auditiva induzida pelo ruído, tá? Todo dia o trabalhador se expõe ao ruído. Aí lesa, reverte. Mas chega um momento que não se reverte mais. E aí, por isso, que acaba evoluindo para a perda auditiva. Isso pode acontecer também no uso do ototóxico, na situação de uma infecção. Tudo isso pode lesar as células ciliadas, tá? Se esse agente que está agredindo essas células for eliminado e não chegou num ponto crítico, essa célula, ela se reverte, tá? Então, as células ciliadas externas são as mais frágeis, são as primeiras que são danificadas numa perda auditiva, mas elas têm uma capacidade de se regenerar. Claro que se for alguma coisa que lesar, destruir ela por completo, ela não é substituída, não vai surgir uma outra célula ciliada no lugar dela. Não. Perdeu aquela, perdeu por completo. O que acontece é, se ela sofreu um dano, ela tem uma capacidade de se regenerar. Tá? Nós temos também as células de sustentação, o gânglio espiral, que é o corpo celular do nervo coclear, tá? Grande consumo de energia, então oxigênio e glicose, e é uma circulação terminal. Então, uma arteríola terminal que nutre a cóclea. O que isso significa? Não tem anastomose, tá? Circulação terminal é um único vaso que vai lá e nutre a cóclea. A anastomose seria quando tem vasos que vêm de diferentes regiões e todos eles terminam ali na cóclea, por exemplo. Tá? Na cóclea não tem isso. Tá? É só um vaso que nutre a cóclea. O curioso é que existe paciente com vasculopatia diabética, vasculopatia por hipertensão e ainda tem a audição relativamente preservada. Por que a audição é preservada, mesmo na vasculopatia, sendo que quando tem circulação terminal a gente pensaria nos primeiros vasos a serem agredidos? Não tem uma explicação muito clara, mas isso a gente observa. Às vezes o paciente está em hemodiálise, porque o rim dele já perdeu a função, tem retinopatia diabética e a audição está relativamente preservada, tá? Mesmo tendo circulação terminal. Talvez esses vasos sejam um pouquinho mais resistentes, tá? A maioria das fibras auditivas é aferente e seus somas ficam no glândula espiral. Aferente no sentido de que leva o impulso elétrico até o cérebro, no caso aqui, a audição. O nervo auditivo contém fibras aferentes e fibras eferentes, tá? Se ó, veja em menor quantidade, que nervam os receptores. Tudo isso participa no funcionamento do órgão de corte, tá?
As células ciliadas organizadas em filas em formato de caracol, tá? Então, em toda a extensão da cóclea. Tá? As células ciliadas externas, 3 fileiras, só observar aqui, não atuam como receptor coclear, então presta atenção nisso, não codificam mensagem sonora. Tá? O que é isso? A célula ciliada externa não é um receptor coclear. Elas participam, tá? Quem é o receptor coclear? A célula ciliada interna. Porque receptor a gente entende como a estrutura que vai pegar o som, que é uma energia mecânica, e converter em para ir para o oitavo par. Oi? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, não codificam a mensagem sonora. Participa na codificação da mensagem sonora, mas não codifica. Outro detalhe, a contração das células ciliadas externas é que faz a emissão apoacústica. Tá? Então, alguns macetinhos aqui para vocês lembrarem. Ó, células ciliadas internas, uma única fila. Tá? Células ciliadas externas, 3 fileiras. Só lembrar que a letra E tem 3 perninhas, fica mais fácil de memorizar. Tá? Só um adendo. Emissões autoacústicas, que é o teste da orelhinha. Como que funciona esse teste? No aparelho, ele emite uma onda sonora, tá? Um tom puro. Isso é conduzido pela membrana timpânica, cadeia circular, chega até as células ciliadas externas, as células ciliadas externas se contraem. Quando as células ciliadas externas se contraem, elas geram um ruído. É esse ruído que o aparelho de emissões autoacústicas ele detecta. Então, ele detecta o ruído gerado pela contração das células ciliadas externas. Tá? Por isso que a gente fala que a contração das células ciliadas externas são emissões otoacústicas. São sons emitidos pelo ouvido, que é das células ciliadas externas. Tá? Células ciliadas internas, uma fileira, cílios em contato permanente com a membrana tectória. Tá? São transdutores sensoriais, então são as células ciliadas internas que convertem a onda mecânica em onda elétrica, energia mecânica em energia elétrica, codificação da mensagem elétrica, seletividade de frequência. Tá? Então são as células ciliadas internas que vai fazer a seletividade de frequência. A membrana tectória, que é essa aqui, ó, em contato com as células ciliadas, os cílios das células ciliadas internas e externas. É um tecido gelatinoso suspenso acima do órgão de corte. Se fixa aos cílios das células ciliadas. Tá? Então, a membrana tectória se fixa aos cílios, tanto das células ciliadas externas quanto das internas. Não confundir, ó, membrana tectória, tá no teto aqui, em cima das células ciliadas, tá? Membrana basilar, aqui na base do órgão de corte, e a de Heisner, que separa a rampa vestibular da rampa média. Ou a membrana basilar, a onda sonora viaja pela membrana basilar, causando deflexões ao longo de sua extensão, conforme a frequência do som. Isso aqui que a gente fala de tonotopia coclear. A amplitude da deflexão é proporcional à intensidade sonora. Óbvio, né? Um som mais intenso vai movimentar mais a membrana basilar, o menos intenso vai movimentar menos. Tá? Sua elasticidade e massa são suficientes para retornar à forma e posição original após sofrer qualquer deslocamento ou deformação. Então, sofreu um deslocamento ou deformação com o som, imediatamente volta à função normal. Claro, se não teria um delay aí na percepção auditiva. Tá? Tem de 20 a 30 mil fibras basilares fixadas no modíolo, estrutura óssea central, tá, da cóclea. A membrana basilar próxima à base, menor quantidade de massa,
tá? Maior rigidez, ressonância com frequências altas. Isso aqui é fundamental vocês saberem, tá? Então, na base, frequência alta. No ápice, maior quantidade de massa, maior elasticidade, ressonâncias com frequências baixas. Então, a membrana basilar, que vai definir a tonotopia, próximo à base, menor quantidade de massa, mais rígido, frequências altas, são os agudos. Próximo ao ápice, maior quantidade de massa, maior elasticidade, ressonância e frequências baixas. Então, eu acho que me confundi aqui. Então, base, menor massa, mais rígido. Ápice, maior massa, tá? Maior elasticidade. E nos graves, vai detectar os sons graves. Isso aqui é que faz a tonotopia coclear. Então, agora o conceito de tonotopia coclear representa uma especialização da membrana basilar, tá? Os sons agudos na base, os sons graves no ápice. Então, veja, quando entra um som de alta frequência, a amplitude maior da vibração da membrana basilar vai ser aqui na base. Então, vai despolarizar essas células e você vai perceber o som de alta frequência. Quando entra um som de baixa frequência, ele percorre praticamente toda a cóclea e vai despolarizar, porque é aqui que vai ter uma amplitude maior do movimento da membrana basilar, e aí vai despolarizar as células lá do ápice. E aí vai perceber os sons de baixa frequência. Tá? Então, todos os sons, ele percorre praticamente toda a cóclea. Só que os sons de alta frequência vai despolarizar as células da base. E de baixa frequência, tá? Vai despolarizar as células do ápice. Só que a gente sabe que na nossa comunicação entram sons graves, agudos, médios, tudo ao mesmo tempo, tá? Então, vários pontos da membrana basilar têm amplitude de vibração máxima e em cada ponto desse vai ser detectado aquele som daquela determinada frequência, tá? Então, a gente, de forma simplista, mostra aqui um som de alta frequência e de baixa frequência. Mas de uma música, ou mesmo na voz, é um som complexo, tá? Entra alta e baixa e média frequência, tudo junto, tá? Ó, esse aqui é um outro esquema. Veja, ó, na base 20 kHz, lá no ápice 200 Hz, ou chegando aqui na ponta 20 Hz, tá? Que isso aqui é o espectro da audição humana. Vou passar um videozinho para vocês sobre a fisiologia da audição. Não sei se para vocês vai o som. Mas preste atenção na animação. Bem. Aí é o tom puro. Vou explicar para você. Depois eu vou subir esse vídeo para vocês verem. Se vocês prestarem atenção aqui, isso vai ser importante para ajudar a responder o fórum. Essa questão da tonotopia coclear, tá? Relacionada à membrana basilar, e aí a atuação conjunto com as células ciliadas externas.
tá? Então, tonotopia coclear, a gente poderia simplificar como sendo diretamente relacionado com a discriminação vocal, tá? Ó, teoria de von Beckzy. Então, a vibração sonora, então, o som vindo do ambiente, acessa o sistema tímpano-ossicular, tá? Movimentando a membrana timpânica, martelo, bigorna, estribo, movimenta a base do estribo, movimentando a base do estribo, o som entra pela janela oval. A janela oval comprime, tá? Ou faz vibrar, tá? A perilinfa da rampa vestibular. Então, é a onda viajante, o som que viaja desde a membrana timpânica até chegar lá nas células ciliadas. Que seria o esquema do lado. O som chegou na membrana timpânica, passou pela cadeia ossicular, chegou aqui até na janela oval, comprimiu a perilinfa na rampa vestibular. A vibração na perilinfa, tá? Ela percorre toda a cóclea e chega na janela redonda, que lembra aquela janela de compensação, tá? Então, o som ele percorre toda a cóclea. Simultaneamente a isso, ou seja, enquanto o som está percorrendo toda a cóclea, acontece deslocamento da membrana de Reisner e da membrana basilar. Vocês lembram que a membrana de Reisner é a que separa a rampa vestibular da rampa média, e da membrana basilar, que é a que separa a rampa média da rampa timpânica. Onda de oscilação na membrana basilar, caminha até certa extensão e frequência. Esse caminha até certa frequência é para resumir que, por exemplo, um som grave vai chegar até no ápice, o agudo na base, mas o som ele percorre toda a cóclea. Só que quando ele chega na região que corresponde à frequência dele, aí tem um ponto de deflexão máxima, tá? E aí tem estimulação máxima das células sensoriais. Ou seja, na região da membrana basilar, aonde a amplitude é máxima, tá? Onde esse som leva a uma deflexão máxima, é nessa região onde as células serão estimuladas, células ciliadas externas e células ciliadas internas, que a gente vai ver como se dá isso adequadamente, tá? Então, o som entra, percorre toda a cóclea, mas na região da membrana basilar, frequência específica, tá? Aonde o som vai causar uma deflexão máxima é nessa região que as células sensoriais serão estimuladas. Só retomando aqui, ó. Então, o som, ele vai percorrer, mas, por exemplo, vai ser um som de alta frequência, ele vai chegar aqui na base, por esse movimento ser amplo, vai despolarizar a célula ciliada externa aqui dessa região, tá? O som de baixa frequência, ele vai percorrer também toda a cóclea, só que ele vai levar a despolarização no ápice, tá? Então, o som de alta frequência percorre toda a cóclea, mas leva a despolarização das células ciliadas da base. O de baixa frequência percorre toda a cóclea, mas leva a despolarização das células lá no ápice. Tá? Todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Por conta de boa. Tranquilo. Tá, qualquer coisa pode interromper, tá? Fiquem à vontade. Ó, as etapas da fisiologia da cóclea ativa. Então, cóclea ativa, primeira etapa. Transdução mecanoelétrica nas células ciliadas externas. Isso aqui parece uma coisa assim complexa, mas se vocês prestarem atenção, tem uma lógica
ajuda a responder o fórum e, com certeza, isso aqui colabora, tá? Na tonotopia coclear. Por quê? Vibração mecânica, membrana basilar e órgão de corte. Então, lembra, vibração mecânica, onde a amplitude foi máxima da membrana basilar, do movimento da membrana basilar. Deslocamento dos estereocílios das células ciliadas externas, gera o potencial elétrico receptor. Então, na região onde a vibração da membrana basilar foi máxima, ocorre a despolarização das células ciliadas externas. Como eu disse para vocês, as células ciliadas externas não convertem onda sonora em estímulo elétrico para o nervo auditivo. Tá? Então, veja o movimento, inclina, despolariza as células ciliadas externas. Claro que despolariza a célula ciliada interna, mas o movimento é pequeno. Tá? Aí, transdução eletromecânica. Ó, preste atenção no seguinte, ó, transdução mecanoelétrica. Mecanoelétrica é o quê? O som chegou, movimentou os cílios das células ciliadas externas, leva à despolarização da célula ciliada externa. Por isso que converteu uma onda mecânica em uma onda elétrica. Na realidade, a gente fala nem onda porque fica na própria célula ali, tá? Mas converteu uma onda mecânica em um potencial elétrico. Aí a transdução eletromecânica das células ciliadas é o que? Os potenciais elétricos, tá? Desencadeia a contração rápida nas células ciliadas externas. Vocês lembram que eu comentei com vocês que na estrutura das células ciliadas externas, na sua membrana ali, existem na parede da célula ciliada externa, existem estruturas miocontráteis, tá? Então, fazem a contração da célula ciliada externa. Tá? Então, despolarizou a célula ciliada externa, ela se contrai. Quando ela se contrai, elas se encurtam de tamanho. Se encurtam, elas puxam mais a membrana basilar. Do que puxam mais e abaixa a membrana basilar, leva uma maior despolarização das células ciliadas internas. Então, ela amplifica a vibração da membrana basilar. Então, veio a onda sonora naquela região da membrana basilar. Teve amplitude máxima, despolariza as células ciliadas externas. As células ciliadas externas, ao serem despolarizadas, elas se contraem. No que ela se contrai, ela amplifica a vibração da membrana basilar. Por isso que as células ciliadas externas também são chamadas de amplificadores cocleares. Tá? Eu explicando aí, vocês entendendo, vocês vão chegar ao raciocínio da questão da discriminação. Tá? Eu acho que vou acabar respondendo o fórum aqui, sem querer. Tá. A transdução mecanoelétrica nas células ciliadas internas. Então, veja, a função das células ciliadas externas é amplificar o movimento da membrana basilar, permitindo assim a despolarização das células ciliadas internas. Então, aumento de vibração na membrana basilar, contato dos cílios com a membrana tectória, inclinação desses cílios, das células ciliadas internas, despolarização, liberação de neurotransmissores, aí a mensagem sonora é codificada. Vocês conseguem entender por que a perda das células ciliadas externas a gente vai ter uma discriminação ruim? Por quê? Alguém? Vai, primeiro da lista, Amanda. Você saberia me dizer por que a lesão das células ciliadas externas teria uma discriminação ruim? Ah, professor, tem que pensar direito aqui. Eu não sei se o... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, eu tô pensando, calma. Pula. Alguém saberia? Teria. Aqui é o momento. Não precisa ficar com medo. Gabriel?
professor, não vou saber responder agora. Lucas. Ah, agora não, professor. Não, Bom, eu não consegue. sabia responder assim corretamente. Não, mas o que você entendeu? Só para porque daí vai te ajudar a desenvolver o raciocínio na hora de responder o fórum também. Saberia dizer por que a discriminação vocal é ruim? Não consigo, professor. Alguém? Alguém se arriscaria? Não é se arriscar no sentido de pôr em risco, mas teria alguma ideia? Já começou a pensar na resposta da questão? Então, vocês lembram, o som entra em determinada região, a movimentação da membrana basilar será máxima. Nessa região, quais são as primeiras células que vão ser despolarizadas? Células ciliadas externas, que vai amplificar esse movimento. Vai amplificar esse movimento. Se vai amplificar, com certeza também vai selecionar, não é isso? Porque imagine se entre um som que ele despolarize todas as células ciliadas externas ao longo da cóclea. Como que seria percebido esse som? Seria um som, sei lá, explosivo, alguma coisa assim, mas não teria discriminação, você não entenderia. Por quê? Você entende que mesmo a nossa fala, ela tem variações de intensidade sonora e variação nas frequências. A gente fala, a voz masculina é mais grave, é mais aguda, mas não é uma emissão linear de um som grave, de um som agudo, não. Tem as suas oscilações. Então, ao longo da cóclea, tá? Em função da membrana basilar, ocorre a seleção desse som. Tá? Peraí, a seleção, como que é, professor? Eu não consigo compreender. Pode repetir essa parte? É que assim, o som, quando ele chega na cóclea, ao longo ali da cóclea, a membrana basilar seria responsável por meio que filtrar esse som. E aí, em cada parte dela, seria responsável por detectar determinada frequência, tá? A membrana basilar. Só que daí, as células ciliadas, elas amplificam o movimento da membrana basilar. Aí, facilita ou permite que a função da membrana basilar de garantir a percepção de frequência específica seja de forma adequada. Meio que respondendo já, se você não tem células ciliadas externas funcionantes, a tonotopia coclear fica comprometida. Tá? Por quê? O que acontece? Se eu não tenho célula ciliada externa, o que vai acontecer? Vai entrar um som tão intenso a ponto de que vai despolarizar diretamente a célula ciliada interna. Tá? Só que vocês concordam que daí tem que ser um som muito intenso? E vocês concordam que um som muito intenso perde qualidade? Se a gente pensar aí um som, uma música, alguma coisa que a gente coloca o volume no máximo, ele perde a qualidade. Porque você não consegue a membrana do alto-falante, ou a membrana do fone de ouvido, não consegue vibrar de acordo com as diferentes frequências da música. Vibra quase com uma vibração só. Isso que aconteceria também na cóclea, só que o inverso, né? A percepção do som, a membrana basilar não conseguiria detectar as diferentes frequências. Aliás, a membrana basilar detectaria sim, só que daí não teria células externas, células ciliadas externas, para perceber esses diferentes pontos que precisam ser estimulados. Tá? E o que acontece?
Se você tem uma perda auditiva, se você não tem células ciliadas externas, que são os amplificadores cocleares, o paciente vai precisar de um som mais alto. Se é um som mais alto, ele vai meio que já estimular diretamente as células ciliadas internas. Estimulando diretamente as células ciliadas internas, esse filtro que essa propriedade da membrana basilar faz dos sons, meio que perdido. Eu tentei explicar de várias formas, não sei se facilitou ou ficou mais confuso. Resumindo, a tonotopia coclear é dependente dessas propriedades de variação de massa da membrana basilar, mas também depende do adequado funcionamento das células ciliadas externas. Tá? Por quê? Seria como se você estivesse falando, em vez de a sua voz despolarizar pontos específicos, tá, da cóclea, despolarizaria ela como um todo. Então, o tempo todo despolarizando praticamente todas as células. Então, que confusão de estímulos que não chega no cérebro. O paciente tem dificuldade para entender. Um exemplo, talvez, o objetivo não é complicar, mas levar o raciocínio. A gente tem o que chama de recrutamento, vocês vão ver isso lá no estágio de áudio. O fenômeno de recrutamento acontece quando a diferença entre o limiar auditivo e o limiar que desencadeia o reflexo é menor que 60. Uma das explicações, eu primeiro vou explicar o que acontece na clínica. Na clínica, o que acontece é aquele paciente que você fala com ele tem dificuldade para ouvir. Você vai aumentando o tom, ele tem dificuldade, vai aumentando a dificuldade. Você aumenta um pouquinho mais a voz, ele irritado pede para você parar de gritar. Ou seja, o paciente tem dificuldade para ouvir. Você vai aumentando o tom de voz, ele não vai conseguindo ouvir, mas chega um ponto, às vezes a variação pequena de 5, 10 decibéis, tá? Ele fica irritado que o som incomoda. O que a gente suspeita que acontece? O paciente tem perda auditiva, tá? Então as células ciliadas não estão funcionando, só que a hora que você fala um pouco mais alto, já como se estimulasse toda a extensão da cóclea. Então dá a impressão que você está gritando, porque já despolariza diretamente as células ciliadas internas e todas ao mesmo tempo. Por isso que ele tem a impressão que você está gritando, é um som que para ele não tem fala, só tem grito, isso que ele refere. É um som só e que incomoda. Tá? Se com essa explicação do recrutamento ficou um pouquinho mais claro. Não sei como vocês vão responder, mas praticamente eu já respondi o fórum, tá? Agora eu quero que vocês expressem tudo isso que eu expliquei, considerando as teorias de von Bexy, tá? Ajudou um pouquinho no fórum ou só confundiu? Se quiserem aproveitar e tirar dúvida. Oi, alguém? Ajudou bastante, professor. Oi? Ajudou bastante. Ficou alguma dúvida? É porque assim, se a gente não tiver o raciocínio certinho na como que funciona, às vezes confunde um pouquinho, tá? Mas a hora que vocês reverem, pensarem como que funciona a cóclea e como que ela funcionaria sem as células ciliares externas, vocês vão chegar na resposta. Professor, sobre essa teoria aí do Von, que o som ele vai se propagar na membrana, né? Na membrana basilar, né? Isso, no membrana basilar. Aí ela parece que ela vai causar amplitude, ela causa amplitude, não que é assim, a próxima parte. É que assim, pelas propriedades de massa, vou voltar naquele primeiro slide lá. Pelas propriedades de massa, tá? Da membrana basilar, então o som, isso aqui é a membrana basilar estendida, tá? Isso é esquematicamente, esse slide está aparecendo para vocês. Está vendo ele?
Tá aparecendo para você o slide? Sim, tá aparecendo. Tá? Ah, tá. Só para ver que parece que tem um delay aqui. Então, veja, por essas propriedades, o que acontece? Quando o som entra na janela oval, tá? Ele percorre toda a cópia, mas por propriedades da membrana basilar, aqui na base, por ela ser estreita e grossa, ela detecta os sons de alta frequência, como se nessa região fosse, acontece na verdade, os sons de alta frequência têm capacidade de vibrar com maior amplitude a membrana basilar dessa região. Isso vai ao longo da membrana basilar. Cada ponto dela vibra mais com determinada frequência. Até chegar lá no ápice, tá? Que a amplitude máxima de movimento é quando tem os sons de baixa frequência. Então, é uma propriedade da membrana basilar, de ela, em cada ponto dela, tá, ser sensível, vamos dizer assim, a determinada frequência. Essa sensibilidade seria que, em determinada região, aquela frequência causa uma amplitude maior do movimento. Era essa a dúvida? Não sei se... Sim, sim. Frequências muito altas, no caso, né? Ela É. acaba mais alta, no caso. As frequências mais altas acaba movimentando mais a membrana basilar na base. As frequências mais baixas acaba movimentando mais a região do ápice da cópula, tá? Ou ápice da membrana basilar. Entendi. Entendeu? É como se cada área da membrana basilar respondesse a um determinado sons, e a outras frequências ela fica inerte. Veja, na baixa frequência o som passa desde aqui da base e só vai movimentar a membrana basilar de forma efetiva lá no ápice, tá? O som de baixa frequência não causa nada no restante da membrana basilar. Tá? Essa sensibilidade, isso é o que a gente chama de tonotopia. Então, por quê? Vai variando aqui, ó, de acordo com esse desenho. Então, aqui tem menor massa e mais rígido, e depois vai ficando mais massa e mais flexível. Então, conforme vai variando linearmente, ou seja, sequencialmente, essas propriedades da membrana basilar, vai variando ponto a ponto a sua capacidade de sofrer ressonância, ou seja, vibrar junto com determinadas frequências. Tá? Era isso? Senão eu tento explicar de uma outra forma. Não, tranquilo. Para mim, A gente tinha parado aqui, né? Ó, vou apanhar o resumo disso aqui, é o seguinte, ó. O som entra, membrana timpânica, cadeia ossicular, passa pela janela oval, tá? Faz a vibração da perilinfa através da rampa, e que a perilinfa vai vibrar tanto na rampa vestibular quanto na rampa timpânica, a janela oval, janela de compensação. Ocorre o deslocamento da membrana de Reisner da membrana basilar, tá? A onda de oscilação na membrana basilar, aonde aquela frequência chegou o seu ponto, onde a membrana basilar é mais sensível, que responde mais, vai ter uma movimentação mais ampla da membrana basilar, tá? Que vai estimular as células ciliadas externas. As células ciliadas externas vão se despolarizar, e aí vai ter o potencial elétrico. O potencial elétrico, tá, vai levar à contração das células ciliadas externas,
que vai ampliar o movimento da membrana basilar, que vai levar à despolarização das células ciliadas externas. Tá? Então, para resumir, a membrana basilar ela responde a determinada frequência, naquele ponto leva à despolarização das células ciliadas externas, despolarizando as células ciliadas externas, acontece a contração das células ciliadas externas, que tem o movimento mais amplo da membrana basilar. Quando tem o movimento mais amplo da membrana basilar, aí sim acontece a despolarização das células ciliadas internas e a gente tem mensagem sonora codificada. Aí vem uma questão... Professor. Oi. Então, na prática, essa propriedade da membrana basilar de ser seletiva ao longo do seu trajeto a determinadas frequências, a ser mais seletiva a umas do que a outras, né? Ela se perde quando eu não tenho, quando eu perco as células ciliadas externas, que a função das células ciliadas externas é justamente fazer funcionar essa seletividade da membrana basilar, né? Na realidade, você perde parcialmente, tá? Por quê? Porque a contração das células ciliadas externas, você diz assim, ela amplifica a vibração da membrana basilar. Ah, tá. Tá? Então, para a gente ser assim mais correto, então perde parcialmente. O que a gente observa na prática é que, infelizmente, a discriminação vocal fica ruim, como se a membrana basilar sozinha não conseguisse ter uma discriminação, né? Tá? Uhum. Mas então, assim, aí que está a questão. Por que se ela faz essa perda parcial apenas, por que só as frequências as altas frequências, no caso, aquelas relacionadas à discriminação vocal, que são atingidas? não, mas vamos lá. Mas a discriminação vocal, não vamos confundir perdas em agudos com o paciente tendo discriminação ruim. Isso é claro. Só que lembra que o paciente que tem uma perda como um todo, mesmo com perdas em graves, em agudos, ele tem discriminação vocal ruim também. Sim. Tá? Depender da fala, né? Na realidade, assim, a frequência. discriminação vocal, não vamos confundir o conceito de discriminação vocal, que é aquilo, a capacidade para entender as palavras. Toda perda tem. Não confundir com uma perda neurosensorial em agudos, que inicialmente leva o paciente a ter uma discriminação vocal ruim em fala habitual. Não estou considerando isso em condição das condições da cabine para fazer o exame. Ah, tá. Tá? Eu não confundir a discriminação vocal da prática, da fala do dia a dia, da discriminação vocal daquele exame feito no momento da audiometria. Uhum. Se o paciente tiver uma perda plana, onde todas as frequências estão rebaixadas, ele também vai ter uma discriminação vocal ruim. Tá? Entendi. Tá. E só lembrar, a gente está falando de conceito só de cóclea. Aí depois tem discriminação vocal por privação auditiva, que daí é mais relacionado ao processamento do som. Não é isso que eu estou pedindo no fórum, para vocês se aterem só à questão da fisiologia da cóclea só. Entendi. Tá? Então, assim, para resumir, a tonotopia coclear, ela depende das propriedades da membrana basilar e também das células ciliadas externas. Tá? E por que a gente fala de células ciliadas externas causando discriminação vocal e a gente não fala de membrana basilar? Porque vocês viram lá que as células ciliadas externas é que são mais sensíveis. Para você ter uma agressão na orelha interna a ponto de lesar a membrana basilar, infelizmente esse ouvido já foi perdido, né? Tá? Por isso que a gente dificilmente vai estudar uma patologia que envolve só a membrana basilar. Tá? Uhum. Não sei se... Entendi, tranquilo. Entendeu? Que é a soma dos dois, tá? Sim.
E lembra-se, na questão, eu não falei que a discriminação vocal não existe. Então, se você perder todas as células ciliadas externas, você vai ter um pouquinho de discriminação, só que vai ser muito ruim. Tá? Então, é por que a lesão de células ciliadas externas, deixa eu até retomar aqui, levam a perda auditiva com discriminação vocal prejudicada. Então, não é discriminação vocal ausente, é prejudicada, né? Tá? Deu uma clareada. Agora ficou tranquilo. Eu estava fazendo essa associação aí. A hora que vocês sentarem para ver o raciocínio todo, vocês vão entender. Depois, se tiver dúvida, fiquem à vontade, tá? Tá, obrigado. Eu só vou explicar mais esse slide aqui, tá? A gente termina por aqui a aula, mas eu fico disponível para tirar dúvida. Ó, o mecanismo de transdução, inclinação dos cílios, tá? Temos a abertura dos canais de potássio, ocorre despolarização. Então, essa é a despolarização. Inclinou os cílios, abre canal de potássio. Abre canal de potássio, despolariza. Despolarizou, aqui na base, abre canais de cálcio, que é o segundo mensageiro. Lembrar que cálcio, ele é um principal elemento aí para fazer a ligação de vesículas intracelulares com a membrana celular, tá? Então, vesículas que têm neurotransmissor, elas se fundem com a parede celular, tá? E acaba liberando neurotransmissor aqui na sinapse, na fenda sináptica, tá? Isso aqui é o mecanismo de transdução das células ciliadas internas. Então, abre canais de potássio, despolariza, abre canais de cálcio, as vesículas com neurotransmissores se ligam à membrana celular e acaba fazendo a eliminação desse neurotransmissor na fenda sináptica, e aí aumenta o potencial de ação. Aí temos o estímulo elétrico. Tá? Então, é esse o mecanismo. São a abertura de canais. O movimento de cílios leva à abertura de canais. Tá? E que aí desencadeia a liberação do neurotransmissor. Tudo bem? Na próxima aula a gente continua. Alguém tem alguma dúvida? Aproveitar que a gente está com vídeo. Fica mais fácil para tirar dúvida, mesmo das aulas anteriores. Para mim não, professor. Para mim ficou bem de boa. Tranquilo? Da aula anterior, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, na verdade, da aula anterior. Estava olhando o que eu anotei aqui. O slide lá fala sobre o sistema de proteção, né, que são acionados, no caso dos estímulos sonoros, com intensidade 70, 90 decibéis acima do limiar, né? Isso. Então, uma pessoa que tem perda, né, que tem limiares, por exemplo, em 70 decibéis, os limiares dele lá, esse sistema de proteção ele vai atuar, então, a partir de 140 decibéis, no caso, vai colocar 70 acima do limiar dele? Isso. Ou ele é o limiar original? Não, se o paciente tem uma perda, por quê? O limiar auditivo depende de você estimular aquele arco reflexo. Se o paciente tem perda, vai precisar de uma intensidade maior para desencadear o reflexo. Tá?
Vocês vão ver isso na aula que vocês jogam, acho que 70, né, para fazer o teste. Em cima do limiar auditivo do paciente, vocês jogam 70. Como eu disse para vocês, a questão do recrutamento. Se a diferença entre o limiar auditivo e o limiar para desencadear o reflexo abaixo de 60, a gente tem um recrutamento. Tá? Esse mecanismo de defesa, então, assim, em tese, ele funcionaria, mas na prática, alguns duvidam que ele tenha um efeito, sim, razoável, porque ele tem um certo delay, tá? Entra o som para depois ele ser ativado. Então, pode ser que em alguma situação o som já entrou para depois ele ser ativado, tá? Talvez ele tenha uma proteção maior em sons contínuos. Em sons explosivos, pouco provável. Tanto é que quando o paciente se expõe a uma explosão de uma bomba, um estampido de algum tiro, tá, de arma de fogo, tem a lesão, tá, tem o trauma acústico. Então, é sinal que esse reflexo ele não funciona muito bem, tá? Então, para que, qual a utilidade de a gente saber esse reflexo? Obviamente que a gente consegue avaliar as vias auditivas, né? Ver se tem comprometimento neural ou não, tá? E claro, nos sons contínuos, ele vai exercer uma certa função. Não é de todo inútil esse reflexo, não. Mais alguma dúvida? Seria isso? Para mim tá tranquilo, professor. Vocês não vão Essa parte. Oi, alguém falou alguma coisa? Não, Lucas, para mim tá tranquilo. Até aqui. Pelo menos até onde. De boa. Ah, tá. Tem mais alguma dúvida, alguma outra coisa? Outra coisa, vocês estão estudando? Sim, Sim. um pouco mais de tempo, né? Oi? Um pouco mais de tempo agora dá para estudar. Eu sei que por um outro lado é meio chato, né? Chega uma hora que você cansa de tudo, né? Mas eu vou pedir para vocês procurarem ter uma rotina de estudo, aquilo que vocês, aquela rotina que vocês faziam no dia a dia de vocês, procurem fazer, tá? Se alguém tinha costume de acordar cedo, tomar um banho para depois trabalhar, continue fazendo isso, porque senão dá a impressão, o nosso organismo não entende que a gente precisa manter a rotina, dá a impressão que a gente está só descansando, tá? Eu sei que não é fácil, é um aprendizado para todo mundo, né? E depois dessa pandemia, a hora que passar tudo, a gente vai aprender muita coisa. Tomara, tá? Inclusive novas formas de estudar também, né? Tá? Eu deixei duas referências bibliográficas para vocês. Vocês viram que tem os seminários da USP. Se vocês olharem, vão ver que ele é bem antiguinho, né? Hoje, para literatura médica ou científica, a gente fala de 5 anos. Só que como é fisiologia, patologia, não muda, não tem novas descobertas, tá? E são textos feitos por residentes, tá? Na USP lá, sempre os residentes vão revisando. Então são textos assim mais diretos e bem didáticos. Pelo menos eu achei que para vocês, como não é uma bibliografia para vocês falarem, não, é essa que eu vou estudar só por ela, mas como complemento para facilitar o entendimento de vocês, ajuda bastante, tá? Eu coloquei o link porque é bem fácil de achar. Coloca no Google, tá? Ou se vocês colocarem direto no Google Fisiologia da orelha interna, já aparece. Inclusive aparece outros também. Né? Tem alguém que tem alguma dúvida ou alguma sugestão? Acho que é hora de eu aprender também, né? Esse online aqui fica meio fria a aula, né? Se alguém tem alguma sugestão.
Se tiver assim a possibilidade de colocar alguns vídeos também, né? Uns vídeos curtinhos, geralmente que tem uns 3D e tal, né, que mostra algumas coisas no funcionamento, ajudaria bastante também. Ah, tá. A gente procura, às vezes, acha alguma coisa, mas de repente você tem assim na cabeça de alguma coisa, né, que pode indicar pra gente. Olha, a gente tem um pouco de dificuldade com o vídeo, porque os vídeos não são assim tão cientificamente corretos, né? Entendeu? Às vezes eles pecam em algum detalhezinho ou outro, mas os vídeos didáticos eu vou procurar acrescentar. Inclusive esse que eu passei para vocês, eu vou postar ele, tá? Não sei se eu vou ter que lançar no... Acho que eu vou botar no estúdio, eu consigo, sem ter que passar pelo YouTube, pela história de link. Tá? Eu vou ver se eu consigo passar ele para vocês. Porque daí é uma forma de vocês entenderem. Não sei se foi áudio para vocês dele, ou foi só a imagem. Não entendi a pergunta. O vídeo que eu passei para vocês lá da tonotopia coclear, vocês ouviram o som ou foi só a imagem? Veio só a imagem, professor. Ixi, aí ficou difícil para entender, tá? Porque vocês vão ver que a hora que a membrana basilar vibra em diferentes pontos é um som de uma música, tá? Então eu vou subir ele para vocês, vai ficar mais fácil. Vou postar lá no estúdio. Tá bom. Tá bom? Mais alguém? Pelo que eu vi aqui, todo mundo estava presente, vocês são em 14, né? Sim. Sim, saíram 2 agora, mas todo mundo estava presente. Tá? E aí a semana que vem, no mesmo horário, eu vou gravar um vídeo com a correção, procurar uma videoaula com a correção desse fórum, mas aí no momento da aula a gente pode tirar dúvida também, se ainda persistir. Tá bom? Uhum. Mais alguém? Eu vou ficar aqui mais uns 3 ou 4 minutinhos. Se alguém precisar de alguma coisa, fico à disposição. Certinho? Então, mais boa noite a todos. E Boa noite, professor. ficar em casa, né? Vamos ver até quando. Tomara que seja logo, que se resolva isso. Esperamos. Bom, professor. Boa noite. Boa noite.